e que no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. Agora nós vamos estudar a Europa e seus aspectos físicos. Bom, a gente precisa entender, quando está estudando aspectos físicos, o desenvolvimento da geologia do local. Para quem não lembra, a gente pode dividir a formação geológica segundo algumas características. Entre elas, o próprio movimento do solo, de formação geológica da Terra, e também se esse tipo de formação sofreu um processo de erosão, de sedimentação, se foi refeita, passou por um processo de mudança ao longo do tempo e por isso se transformou em um novo solo. No caso da Europa, ela vai apresentar uma estrutura geológica também diversificada. A gente vai encontrar alguns maciços cristalinos, que são formações mais antigas, que apresentam sim uma elevação, são planaltos, mas tem uma formação mais antiga, sofrendo mais com a ação do tempo. É importante sempre lembrar que quando você tem uma formação de um maciço, uma estrutura geológica cristalina, como é que isso vai acontecer? Você tem um processo mesmo de formação de relevo, que é até formado pelas placas tectônicas, que é uma matéria que a gente costuma ver lá no 6º ano. Então, você tem as placas tectônicas, elas vão formar relevo, e esse relevo ele vai passar por um processo de alteração, que é representado pelas alterações climáticas, alterações que o próprio clima vai acabar realizando naquele relevo. Então, eu tenho, por exemplo, a ação da chuva, a ação do vento, que esses agentes eles vão modificando o relevo. No caso do Brasil, a gente tem uma existência muito grande desses escudos cristalinos, que são tipos de relevo, de planaltos, que você vê uma inclinação, você vê uma altitude, mas eles não são tão altos, não apresentam uma altitude tão grande. Isso porque eles foram erodidos, intemperizados, ou seja, eles foram alterados ao longo do tempo pela própria ação do clima, seja pelo sol, seja pela chuva, seja o vento, ou seja, uma série de fatores climáticos vai acabar alterando essa organização desse relevo e vai, obviamente, acabar diminuindo a altitude. Então, a gente pode ver aqui um tipo de formação um pouco parecida do que a gente vê próximo ao litoral do Brasil, principalmente nas regiões sudeste e norte, que tem essa inclinação. Você vai ver áreas com esses morros que sofreram um processo aí de inclinação. Esse tipo de estrutura é bom porque o processo de desgaste, o processo de alteração ao longo de muito tempo, ele vai acabar gerando a produção, é mais fácil você encontrar riquezas minerais nesse tipo de região. Um outro tipo de formação que a gente vai ver são as formações que a gente também encontra no Brasil, mas que não encontra somente no Brasil, que não encontra no Brasil, que é o caso dos dobramentos modernos. Então a gente vai vendo isso ao longo do tempo. As planícies sedimentares são planícies que são formadas pelo próprio processo de sedimentação. Então, assim como no Brasil a gente tem a existência desse tipo de planície, você vê que é uma área mais plana, onde você pode encontrar alguns combustíveis fósseis às vezes, você pode encontrar algum tipo de desenvolvimento, é bom para a agricultura, e na Europa também tem. Se você tem um processo muito grande de erosão, esse produto que foi erodido, ele vai ser depositado em algum local, geralmente isso vai ocorrer nas planícies sedimentares. Então, você vê esse tipo, isso aqui é uma foto de Portugal, então você vê aquelas planícies que são muito boas, tem algumas áreas que são irrigáveis, então desenvolvem um tipo de agricultura muito bom, que quando aliado aos fatores climáticos é importante para o desenvolvimento de alguns tipos de substâncias que são típicos da Europa. E aqui os dobramentos modernos, ou dobramentos terciários. Esse tipo de feição a gente não encontra no Brasil, são típicos de áreas novas, recentes, são formados pela própria formação, pelo próprio encontro de placas, pelo contato de placas. Esses dobramentos são caracterizados por existência de mais fenômenos, como o vulcanismo e a própria ação de terremotos e tudo mais. Você pode encontrar isso com mais frequência. A gente vê aqui que, diferente daquela primeira imagem que a gente viu, uma elevação mais
suave, né, com um entorno mais suave, aqui a gente vai ver que ela é bem angulada, bem mais alta, né? Você vê que tem um topo elevado, que é uma das características por causa da altitude e que são muito encontradas em algumas partes da Europa, né? Nos Alpes, suíços, franceses, então você pode encontrar esse tipo de fenômeno. Então, não encontram em tanta quantidade, mas também são encontrados na Europa, que é algo que difere um pouco do Brasil, que não vai apresentar esse tipo de fenômeno. Aqui é um mapa onde a gente pode ver especificamente esse tipo de coisa. Aqui, quando a gente vê essas linhas aqui em marrom, são justamente as linhas onde você vê as áreas mais altas. Então, as áreas em verde são mais baixas e as áreas mais altas são as áreas que têm uma altitude maior, vão apresentar uma altitude maior. É o caso aqui dos Alpes. Aqui o que a gente está vendo, essa linha aqui mais grossa, representa os Alpes, que é aquela região que a gente conhece principalmente como uma região para esqui e tudo mais, isso é em função da altitude, da existência desses dobramentos. Então, a gente pode observar aqui que ela vai ter majoritariamente uma área de planícies e planaltos, mas a gente também pode encontrar alguns dobramentos, algumas cadeias montanhosas bem mais, algumas cordilheiras de cadeias montanhosas bem mais, com uma altitude bem maior, né? É o caso de vários países e a gente pode observar isso. A gente pode também alinhar as características climáticas da região. Então, por exemplo, se eu colocar características climáticas e observar a relação entre o clima e a vegetação, eu vou encontrar tipos diferentes. Isso por quê? A vegetação ela vai se desenvolver muito em função do clima. Então, uma região desértica vai apresentar como vegetação, né, com um índice de chuva menor, ela vai apresentar como vegetação um tipo de vegetação que está adaptada a uma estiagem grande. Cactos, né, árvores que podem ter a capacidade de absorver muita água e não perder muita água. Se você for olhar uma floresta equatorial, você vai ver que ela vai apresentar árvores muito diferentes, porque é um clima mais que facilita mais, é mais propício para o desenvolvimento de vários tipos de vegetação. Então você vai ver árvores de grande porte, com folhas largas, que têm a capacidade de absorver muita água, mas também têm a capacidade de perder muita água. Então isso são dois tipos diferentes de vegetação que estão aliadas ao clima. No caso, a gente tem algumas vegetações, alguns tipos de vegetação, né, de climas, que a gente vai encontrar na Europa. Predominantemente a gente tem essa verde clara aqui que corresponde à floresta temperada, que é o tipo predominante na Europa, que é o clima temperado, né, que são essas estações do ano bem definidas, um inverno frio, verões alguns mais quentes, mas mais amenos. Então você vai ver essas características. A gente tem também a taiga, que é muito encontrada em regiões que apresentam muita neve. A tundra também é essa característica, a floresta boreal. As estepes são grandes pastos que se localizam nessa região, principalmente nessa região. Essas áreas aqui são áreas da Mediterrânea, então a gente não vai encontrar, não estão fazendo parte tanto, não se encontra em grande quantidade, como é o caso de partes de Portugal, da Espanha, parte da Itália, que vão apresentar o clima mediterrâneo, né, que tem também outras características e com isso também vai apresentar diferentes tipos de vegetação. Essas são as formações principais da Europa em relação às suas características climáticas. São bem diferentes do Brasil porque estão localizados numa latitude também diferenciada, que é o caso da Europa. Nós estamos localizados muito mais próximos do Equador, por isso temos uma incidência de sol muito maior, o que vai dificultar a existência desse tipo de vegetação, né? A gente tem uma vegetação mais tropical. No caso deles, eles têm uma vegetação um pouco diferenciada. Esse tipo de clima vai favorecer, principalmente nas regiões mediterrâneas, a produção de vinhos, de azeite, mas não é favorável a grandes produções, por isso que a Europa acaba importando também muitos produtos alimentícios de áreas mais tropicais. Isso explica vários fatores históricos, como a expansão da Europa em busca de matérias-primas em vários locais do mundo, principalmente locais mais tropicais. Bom, isso são algumas características que a gente pode fazer sobre a Europa. É claro que ela vai apresentar uma diversidade maior, porque tem vários países envolvidos. Apesar dela ocupar uma área menor, uma área pequena, ela vai apresentar uma grande diversidade também de climas e de características geológicas. Isso é para dar um plano geral sobre as características da Europa. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!